deux, trois, c'est parti! Bonjour! No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os verbos mais fáceis de serem conjugados na língua francesa. E a gente vai aprender de quebra como os nativos de fato pronunciam esses verbos conjugados. Você vai ver que tem algumas diferencinhas em relação à forma mecânica que normalmente a gente aprende numa escola de idiomas, por exemplo. O meu nome é Luísa, sou internacionalista e professora de francês e você está na Parlu, projeto que une minhas duas paixões. Vamos começar com um verbo bem simples, parler. Parler é falar em francês. O verbo parler, ele acaba em ER, parler. Esse E com R vai formar o som de E. A gente não pronuncia o R, mas o fato do R estar ali faz com que o E, que vem antes, tenha esse som de E. Então, no infinitivo, a gente vai pronunciar parler, parler. Como que eu vou conjugar esse verbo? A gente vai tirar esse som de E ver o que sobra. Então, de parler, se eu tiro o E, sobra até o L. Parle. Não pode esquecer do L, tá, gente? Não é só par, é parle. Então, parle vai ser o verbo conjugado já em 4 pessoas. Je, tu, il ou elle no singular, il ou elle no plural. Muito fácil, né? A gente tirou o E e já conjugou em 4 pessoas. Nous, agora, que seria nós, a gente vai tirar o E e vai colocar o on. Então fica nous parlons. A gente fala até o L e acrescenta o on. Nous parlons. E o vous, que é o vós, vocês, a senhora e a senhora em francês, né? A gente vai dizer parler como no infinitivo. A única diferença vai ser a terminação ali que não vai ser com R. Mas vamos prestar primeira atenção nessa parte fonética. Então a gente só tira o som do E, a gente já conjugou o verbo em 4 pessoas. Depois a gente põe o som de on, a gente conjugou no nu, e não faz nada, o mesmo som do infinitivo é o som do verbo conjugado no vu. Vamos ver então as terminações, agora que a gente já viu a pronúncia? Vamos lá. Je parle vai ser com a letra E no final, e ela não é pronunciada. Je parle. Tu parles, a terminação é ES, ES, e a gente também não pronuncia. Il parle, elle parle. Terminação, letra E, e a gente também não pronuncia. Nous parlons, ONS no final. A gente não vai falar esse S. Nous parlons. Vous parlez, EZ, o E e o Z. E a gente também não pronuncia o Z da mesma maneira que a gente não pronunciou o R quando o verbo estava no infinitivo. E il ou elle parle, agora vai ficar esquisito. E-N-T, E-N-T no final. E aí é meio estranho, porque dá uma coceira pra gente falar isso. Parlente, parlons, mas não. A gente só diz il ou elle parle, sem pronunciar o E-N-T. Então, o E-N-T em francês, quando é terminação do plural, a gente não vai ler, não vai pronunciar. E agora eu cheguei naquele pedaço do vídeo em que eu prometi no começo. Como que a gente vai pronunciar isso no dia a dia, né? Os franceses não vão fazer essa pausa il parle, né? Eles vão falar muito mais rápido e muito mais emendado. Qual é o pulo do gato nessa história? Em francês, a gente não lê palavra por palavra. A gente emenda as palavras todas. Então, por exemplo, a gente tem o je parle, a gente emenda uma palavra na outra e fala de uma vez. Não pode existir pausa em francês entre o sujeito e o verbo. Então, eu falaria je parle. Se eu acelerar um pouco a velocidade, que é o que a gente vai ouvir nas ruas na França, esse je, ele vai virar um som de sh, bem chiado mesmo, porque a gente vai falar muito rápido e não vai dar tempo de fazer o je. Então, por exemplo, eu falo francês, eu poderia dizer je parle français, je parle français.
Tá vendo que esse je virou um sh, um chiadinho? Então, esse chiadinho vai ser o je em francês. Vamos agora pro tu. Tu parles. Esse a gente só emenda mesmo, não vai mudar tanto o som como aconteceu com o je. Tu parles. Il ou elle parle. Quando a gente fala rápido, principalmente no L não, esse L vai ficar tão curtinho que às vezes ele desaparece. Il parle. Il parle. Il parle. Elle parle. Elle parle. Agora, vamos lá. Nous. Nous parlons. Nous parlons. Vous. Vous parlez. Vous parlez. E agora outro que vai mudar até que um tanto bom. O il ou elle do plural, agora principalmente o il, a gente fala tão rápido que a gente não escuta o L. A gente vai dizer assim, il parle. Il parle. É como se fosse um I comprido, porque não dá tempo da língua pronunciar corretamente o L. Il parle. Então, il parle français, eles falam francês. Gostou da dica de pronúncia? A gente já treinou com um verbo que começa com consoante. Agora, vamos treinar com um verbo que começa com vogal, porque vai ter algumas mudanças. O verbo aqui que eu peguei é adorer. Adorer é como assim, eu amo alguma coisa. É mais intenso que o famoso o aime em francês, do verbo aimer, né? Então, vamos lá para o verbo adorer. O adorer começa com vogal. A. Adorer. A gente vai fazer, por causa disso, algumas modificações em relação ao que eu ensinei com o verbo parler. Quais são essas modificações? Vamos lá. Primeira modificação. O E do je, ele vai desaparecer. Vai ter uma elisão, eu sou obrigada a colocar o J e o apóstrofe para conjugar o verbo. Então, ficaria j'adore. Do verbo adorer, eu tirei o som de E, gente. Isso a gente já viu. Então, j'adore. Com o tu, não vai ter mudança na escrita. Eu vou escrever tu adores. Mas apesar de não ter mudança na escrita, do ponto de vista gramatical, você pode encontrar o tu adores escrito com T apóstrofe e pronunciado t'adore, t'adore. Então, nas ruas é isso que a gente vai ouvir. Provavelmente, ao invés de tu adores, você vai ouvir t'adore. Mas esse t'adore, gramaticalmente, ele não pode ser escrito com T apóstrofe, né? Pelas regras gramaticais. A gente vai ver isso em música, a gente vai ouvir isso na rua, mas na hora de escrever um texto, lembra de colocar o U, então é tu adore, que a gente falando rápido vira t'adore. Il ou elle, il adore, elle adore. Prestem atenção aqui numa coisa. Eu não disse il adore. Il adore. Eu não separei as palavras. Eu juntei todas as letras desse il adore e aí é que eu dividi as sílabas para falar. Então, eu vou pronunciar bem devagarzinho para você perceber a diferença. Ao invés de il adore, eu vou pronunciar il adore em 3 sílabas. Você viu que o L do il grudou com o A do adore para formar uma sílaba, para fazer lá. Então, em francês, lembrem disso. A gente sempre gruda as palavras todas e aí é que a gente divide as sílabas. Então, vai acontecer de uma letra de uma palavra grudar numa letra de outra palavra para formar uma sílaba na hora de falar. Então, il adore e o elle é a mesma coisa. Ao invés de elle adore, eu vou dizer l'adore. Elle adore. Vamos agora para o nous. O que acontece no nous quando ele estiver na frente de uma vogal? Vai ter o que a gente chama de liaison. O que é uma liaison? Liaison é quando aparece um som diferente que não estava ali se eu for ler as palavras separadamente. Então, lendo separadamente, o que eu tenho? Eu tenho o nous e o adorons. Nous, adorons. Mas quando eu coloco essas duas palavras juntas, vai aparecer um som de Z. Z. Então, eu vou pronunciar nous adorons. Nous adorons. Mas presta atenção numa coisa. Esse som de Z não vem grudado no nu. Não é nous adorons. É nous adorons.
adoram. Esse som de Z, ele é grudado no A do adoram. Então, é a mesma coisa que a gente já viu ali atrás, quando a gente emenda uma palavra na outra, né, letras de uma palavra vão ser pronunciadas junto com a outra e formar novas sílabas que a gente não teria se a gente lesse as palavras separadamente. Então, nous adorons. Nous adorons. O vous é a mesma coisa, acabou em S, vai aparecer esse som de Z e como o nu, eu vou grudar o Z no adorer e não no nous, tá? Então ficaria vous adorez. Vous adorez. Vous adorez. O il e o elle no plural, nesse caso, vão ter uma diferença em relação ao il e o elle do singular. Porque como o verbo começa com vogal, eu vou ter que fazer essa liaison. Eu vou ter que colocar um som de Z. Eu coloco o som de Z porque a última letra ali é o S. Então, vamos lá. Ils adorent, elles adorent. E é a mesma coisa, o Z, esse som de Z, junta no adore e não no il ou no elle. Então, falando devagar, ficaria ils adorent, elles adorent. Ils adorent, elles adorent. E falando rápido, lembra que o il a gente não tem tempo de falar o L todo. Ils adorent, elles adorent. Então, você já aprendeu a conjugar os verbos mais fáceis do francês e a gente se vê num próximo vídeo para continuar esse assunto. Au revoir et à la prochaine!